Um dos assuntos mais comuns que eu tenho em rodas de amigos, que a gente vai em bar e começa a conversar: Gustavo, quanto eu preciso para aposentar? E eu dei uma pensada a fundo acerca disso. A resposta básica que muitos influenciadores financeiros e até mesmo consultores financeiros dá é o 1 milhão, né? Por isso que o 1 milhão virou aquela marca. Não apenas por ser 1 milhão, uma marca forte, mas também por te dar uma renda passiva na média ao longo dos anos aqui no Brasil de mais ou menos 10 mil reais, 8 mil reais. Entretanto, eu fui mais a fundo nessa história, né? Porque eu queria dar uma resposta verdadeira e avaliando mais de um fator além única e exclusivamente dessa rentabilidade. E dito isso, eu fui a fundo e pesquisei e trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Viver de dividendo e ir pra praia pra tomar caipirinha o dia inteiro, eu acho que é o sonho de todo mundo. Mas no final das contas, o que a gente quer saber é quanto de fato você precisa pra chegar na caipirinha na praia o resto da sua vida. E é óbvio que a gente não poderia começar de outro ponto que não fosse a seguinte pergunta: quanto você precisa pra viver? Qual o seu custo de vida mensal? E aqui a resposta pode ser muito variada, né? Até porque você pode querer aposentar melhor do que você vive hoje. Entretanto, eu estipulei aqui aquele valor mágico que todos os influenciadores falam, etc. 10 mil reais. O que você acha desse número? Porque pra mim é muito bom, pra mim é mais do que suficiente. Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês, até pra trazer outros vídeos aqui pro canal. Mas antes da gente ir pra prática e eu te mostrar o que você pode fazer com o seu dinheiro pra chegar nessa quantia de 10 mil reais, qual que é o dinheiro mais valioso que existe pra você? Sem dúvida nenhuma, é o dinheiro que você tem hoje. Por que você paga juros quando você pega dinheiro emprestado com o banco? Porque você quer aquele dinheiro naquele momento. Porque se você quisesse daqui a um tempo, etc., você poderia trabalhar e ir juntando para ter esse dinheiro. Só que o que acontece? Para você trabalhar para juntar esse dinheiro, vão se passar alguns meses pelo caminho. Então o que você tá fazendo é o seguinte: olha, banco, me dá tempo que eu te dou dinheiro. Essa é a lógica por trás do empréstimo. Você pode ter a opção de pegar esse dinheiro com ele, mas ele vai querer algo em troca, que é justamente os juros. Ou seja, peguei 10 mil emprestado, daqui a um ano eu vou pagar mais do que esses 10 mil de volta pro banco. Então, o dinheiro que mais vale é o dinheiro que você tem hoje na sua mão. E o que você faz com esse dinheiro? A primeira preocupação é você conservar o valor desse dinheiro que você tem hoje ao longo do tempo. É o famoso investimento para você se proteger da inflação. Você lembra quanto custava uma Coca-Cola nos anos 2000? Esse aumento dos preços foi devido à inflação, que é o aumento dos preços, falando em uma linguagem popular aqui. Então a sua primeira preocupação deve ser, no mínimo, acompanhar a inflação para você manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Só que existe um outro fator ali. O que você tem que fazer, além de manter o seu poder de compra, é aumentar o seu poder de compra. E como que você faz isso? Ganhando juros reais. O que é o tal do juro real? Nada mais é do que você vai estar ganhando de juros além da inflação. Fazer aqui contas que não são certeiras, mas pra gente ter uma ideia aqui é ótimo, tá? Vamos lá. Se eu tiver inflação no ano de 6%, mas nesse ano minha carteira teve uma rentabilidade de 10%. Isso significa que o juro real da minha carteira, o que eu ganhei aqui, né? 10 menos 6, 4%. Eu aumentei o meu poder de compra em 4%. Ou seja, é mais do que a inflação em 4%. Então, o dinheiro hoje vale mais justamente por isso, porque te dá a possibilidade de aumentar o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, voltando aqui para nossa principal questão de aposentadoria. Quanto que eu preciso ter para aposentar? A grande questão aqui é a seguinte: você vai querer não prejudicar o seu principal nunca, em hipótese alguma. Porque se você for consumindo o seu patrimônio, ele vai sendo consumido até que vai depender ali se você vai viver mais 5 anos ou menos 5 anos pro seu dinheiro dar certinho. Então tem esse período ali que você vai falar assim: nossa, será que eu vou viver mais 5 anos ou não? Porque se você estiver consumindo, o principal acaba que você fica nesse dilema. Então o que você quer para sua carteira de investimentos de aposentadoria é que esse principal se mantenha ali dentro de um range, de uma margem razoável. O que isso quer dizer? Que eu não quero que o meu patrimônio hoje eu tenha 1 milhão, só que como eu fui retirando desse 1 milhão, daqui a 2 anos eu tenho 800 mil. Esse não é meu objetivo quando a gente tá falando de aposentadoria, de viver de renda, de viver de dividendos, colocar a perna pro alto e ir pra praia. Não é esse o ponto. E é justamente por isso que muitos gestores financeiros costumam dobrar a quantia que você quer pra aposentadoria. Então vamos supor aqui que eu queira viver com 10 mil reais, o exemplo que eu dei no início desse vídeo. Então,
a minha margem para que eu tenha segurança nesses cálculos é que eu coloque que eu vou precisar de 20 mil por mês. Porque vamos supor que eu queira fazer uma carteira de ações para viver dos dividendos que essas ações distribuem. O que é um dividendo? Nada mais é do que a parte do lucro que uma empresa de capital aberto distribui para os seus acionistas. Não precisa ser de capital aberto, mas aqui no caso que eu tô falando aqui para vocês, é isso. Aqui tem um grande porém, né? Alguns poréns. Primeiro deles, o seu patrimônio vai oscilando, porque a bolsa de valores tem uma volatilidade muito alta. Então, isso é importante e dá mais valor ainda, mais sentido ainda para você ter uma margem. Por quê? Porque os resultados das empresas também mudam. Então, vamos supor que esse ano a Apple teve um resultado excelente, mas ano que vem você não sabe como é que vai ser. Pode ser que dê um resultado pior e dando um resultado pior vai distribuir menos dividendos. Então, você dá essa margem de, eu quero viver com 10 mil reais. Então, vou fazer as contas para viver com 20 mil reais e não com os 10 mil reais, porque se for dividendos, principalmente, isso é primordial. E de qualquer forma, é muito importante você saber o que você está fazendo quando você constrói uma carteira de dividendos, justamente para não correr o risco de fazer aquele investimento que não vai preservar e vai deteriorar o seu principal ao longo do tempo. E a gente viu que isso não é o que a gente quer. Inclusive, diversificar entre ações e outras classes de ativos pode ser muito importante para você ver uma oscilação da sua carteira de investimentos como um todo menor. Então vamos lá para as nossas possibilidades, né? Quero fazer uma carteira de aposentadoria para viver dividendos em ações. Isso significa que se a gente tiver um yield, um retorno via dividendos ali de 7,5% em uma carteira, que é algo razoável, a gente teria que ter entre 1 milhão e 600 mil reais e 3 milhões e 200 mil reais para a gente ter essa renda de 10 mil a 20 mil reais todos os meses por dividendos. E aqui vale enfatizar que quando a gente está falando em uma carteira de dividendos de ações, não vai cair exatamente todos os meses, né? Pode cair a cada trimestre, por aí vai. Depende da data de distribuição de dividendos das empresas. Uma outra possibilidade também é a gente fazer uma carteira, por exemplo, de fundos imobiliários. E aí a gente tem um dividend yield um pouco maior na média, né? A gente pode colocar aí um yield de 11% ao ano, o que faria com que a gente tivesse que ter investido para ter esses 10 mil a 20 mil reais entre 1 milhão e 90 mil reais e 2 milhões e 200 mil reais. E uma outra possibilidade também é via Selic, só que via Selic não é por meio dos dividendos, é por meio único e exclusivamente da sua rentabilidade, e aí a gente volta a ter que fazer o quê? O cálculo do juro real e não da rentabilidade bruta. A gente tem que pegar a rentabilidade bruta, a gente desconta imposto, depois que a gente descontar o imposto a gente vai ver isso aqui rendeu quanto a mais do que a inflação naquele período. Se você quiser conservar o seu principal, você não vai poder retirar um valor, por exemplo, que seja superior à inflação. Então, se a inflação foi 6% no último ano, quanto que eu posso tirar do meu investimento para manter o poder de compra ao longo do tempo? O que rendeu a mais de 6%. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que esse aqui vai esclarecer ainda melhor para você tudo isso que eu mencionei no decorrer deste aqui. Então é isso. Um abraço, até o próximo e valeu!